Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão e observações sobre o episódio 9, o último episódio da primeira temporada da série The Last of Us, que está sendo publicada lá na HBO Max. Essa série é bem interessante, é baseada num jogo, então não é baseada em livro, né? Mas o roteiro segue bem mesmo o jogo The Last of Us. Achei bem interessante a série. Enfim, vamos encerrar ela hoje aqui. Mas antes da gente entrar no episódio 9, eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu até aqui na série. Se você não quiser ver esse resumo, é só você pular para o próximo capítulo aqui no vídeo do YouTube. Esse meu vídeo no YouTube tem capítulos, você consegue pular para o próximo capítulo já vai ser eu falando sobre o episódio 9, sobre o episódio final dessa temporada, né? Então vamos fazer a nossa recapitulação rápida aqui. A ideia da série e do jogo é um universo pós-apocalíptico, né? Teve um grande apocalipse, né? Um futuro distópico em que a gente teve uma grande infecção de fungos e esses fungos, o Cordyceps, ele toma conta do ser humano e coisa e tal, faz o ser humano tentar infectar outras pessoas. Então é igualzinho a um zumbi, mas não é. Zumbi é porque a pessoa está viva ainda, ela só está infectada com Cordyceps, né, com fungo, né? E daí, nesse futuro, você tem, por exemplo, zonas de quarentena, que são zonas em que as pessoas conseguiram se proteger ali, conseguiram ficar livres da infecção. Essa aqui é a zona de quarentena de Boston, onde começa a nossa história. A história começa com o Joel e a Tess, que são contrabandistas, né? Eles moram nessa zona de quarentena e fazem contrabando de tempos em tempos. E o Joel precisa ir visitar o irmão dele, que está lá no Wyoming, porque o irmão dele não está falando mais com ele, enfim. Tem um problema que ele precisa sair dali, precisa ir no Wyoming, e para isso ele precisa de um carro, né? E para conseguir esse carro, ele entra em alguns acordos com contrabandistas e coisa e tal, mas no final das contas ele encontra um grupo do Vagalume. O Vagalume é um grupo anarquista, ou pelo menos contrário à ordem que tem ali, né? Essa zona de quarentena é bastante rigorosa, muito autoritária, né? A Fedra, que é a organização que cuida dessa zona de quarentena. Então, os vagalumes são contrários a isso, né? E daí eles encontram com os vagalumes e eles pedem para ela, né, para enviar a Ellie, que é essa menina, numa outra base dos vagalumes, e que lá eles dariam para ele um caminhão para ele poder ir lá ver o irmão dele, coisa e tal. Então eles aceitam essa história, né, meio que um acordo ali, ficou um stand-by ali, todo mundo apontando arma para todo mundo. Então o objetivo, eles só teriam que levar essa menina aqui, a Ellie, até lá. E por que eles teriam que levar essa menina? Porque ela foi mordida por um zumbi, né, por um infectado, e ela não se infectou. Então eles acham que ela pode ter o segredo para resolver todo o problema, né? Então a Marlene, que é a líder dos vagalumes, que pede para o Joel ir lá levar a Ellie para esse canto junto com a Tess, né? Mas logo no início da história, eles saem os três lá de Boston, eles acabam encontrando um infectado, né? E o infectado acaba mordendo tanto a Ellie quanto a Tess. E aí a Tess fica apavorada, por quê? Porque o dela já está infectando, já tá, o fungo está pegando, né? Ela viu que ela morreu, né? Ela foi infectada pelo fungo. Mas a menina, a Ellie não, o fungo não vai, não infecta ela, né? Então realmente ela fica impressionada que a menina é imune a isso, é muito importante levar. Então ela pede para o Joel para levar a Ellie lá onde tem o pessoal lá dos vagalumes para tentar fazer uma vacina, tentar achar alguma solução para isso, né? Então isso é o que inicia a série. A série toda é, em última análise, o Joel e a Ellie andando aí por vários lugares, tentando chegar nessa sede dos vagalumes, né? Daí eles passam por várias localidades, passam por muitas aventuras, né? Chegam lá em Kansas City, depois chegam no Wyoming, enfim. Em determinado momento eles estão no Colorado, avisaram a ele que os vagalumes estariam no Colorado. Então eles vão lá no Colorado, só que os vagalumes não estão lá. Eles saíram da Universidade do Colorado e foram para Salt Lake City, que é ali próximo. Então eles sabem agora que eles têm que ir lá para Salt Lake City, né? E esse é o objetivo deles agora. Só que na hora que eles estão saindo lá da Universidade do Colorado, eles são atacados por um saqueador, né? O saqueador é um humano que não está infectado, mas que é violento, né? Tá querendo roubar as pessoas e coisa e tal.
O Joel consegue matar o saqueador, mas ele próprio também é ferido, então o episódio 6 termina com o Joel caído ali, né, e a gente não sabe se ele vai sobreviver ou não, e coisa e tal, mas ele sobrevive, né, a Ellie consegue arrastar ele para dentro de uma casa, e ele tá vivo, mas tá muito mal, tá perdendo sangue, tá ferido, e aí no último episódio, no episódio 8, a gente é apresentado ao David, que é um pastor, que é líder de um grupo, que tá ali também tentando sobreviver, mas eles estão com muito problema de comida, eles não conseguem alimentar, não tem comida para todo mundo, e coisa e tal, e o cara é um pastor, essa coisa e tal, uma espécie de crítica social foda, né, de religião e coisa e tal. Olha só como é religião, é todo mundo maluco e coisa e tal. Enfim, o David é um cara do mal, né. E daí a Ellie, ela vê que o Joel tá muito mal, então ela sai para caçar comida, tenta pegar comida para eles alimentarem, porque lógico, o Joel precisa se alimentar, né. E ela de fato consegue abater um cervo. Mas quando ela bate o cervo, o Davi e um outro rapaz aqui, o James, aparecem, né? E daí eles ficam no impasse, porque a Ellie tá com a arma, e foi ela que matou o cervo, então o cervo seria dela. Por outro lado, ela não tem muito como carregar o cervo, coisa e tal. Eles negociam ali e fazem um acordo, né? Eles aceitam dividir o cervo pela metade. A Ellie aceita dividir o cervo pela metade se eles conseguirem penicilina, conseguirem antibióticos para tentar curar a ferida do Joel, né? E eles aceitam e topam, e o James vai lá pegar o antibiótico enquanto ela fica conversando com o Davi. Em determinado momento que ela está conversando com o Davi fala, porque sabe que teve um problema, né? Que teve um dos meus homens foi na Universidade do Colorado para tentar achar comida e foi morto por um maluco lá que estava com uma menina, né? Ou seja, nesse momento a Ellie sacou que ele sabia que era ela, né? Ou seja, o cara que eles mataram lá no Colorado e que feriu o Joel era um membro da gangue deles, né? Mas beleza, chega o James com a penicilina, com um antibiótico, eles fazem a troca, só que ela tá apavorada, ela até deixa o servo para lá e foge só com a penicilina e coloca lá o antibiótico no Joel, né? Para ele sarar e coisa e tal, mas ele não melhora imediatamente. Ele ainda está, né, lógico, o antibiótico vai levar algum tempo até fazer efeito no final das contas. E nesse meio tempo, o Davi e o James também não estão satisfeitos, né? Conseguiram o servo, mas agora eles sabem que a Ellie está por ali, eles sabem mais ou menos onde é que ela foi, é só seguir o rastro dela, né? E daí eles podem acabar o serviço, podem acabar de matar o Joel e pegar ela também. E de fato, no dia seguinte, eles montam um grupo com 4 pessoas para ir atrás dos dois, né? E todo mundo armado e coisa e tal, e de fato conseguem pegar a Ellie, né? O David captura a Ellie, leva ela para uma cela lá no vilarejo deles, e só que os outros ficam lá para tentar achar o Joel e matar o Joel. São 3 ou 4 que ficam lá para tentar matar o Joel. Só que nesse meio tempo, o Joel acorda, e ele tá bem, por conta do antibiótico, ele sarou. Então, quando eles chegam lá para tentar matar ele mata os caras, inclusive mata um, aí depois ele pega outro e tortura o terceiro também, para eles dizerem onde é que está a Ellie, né? E daí ele consegue, então, a posição da Ellie, e aí vai atrás dela para tentar salvar ela desse maluco aí, desse David, que tá fazendo loucuras com ela. Nesse meio tempo, a Ellie descobre que os caras lá estavam comendo carne humana, né? Então são canibais, é um absurdo, brigam lá e coisa e tal, e em determinado momento o Davi tenta, eu não posso falar esse termo aqui no YouTube, senão o YouTube desmonetiza meu vídeo, mas tenta fazer maldades com a Ellie não deixa, ela consegue se livrar do cara e coisa e tal, matar ele e coisa e tal, mas ela fica muito abalada com isso, né? E só depois que chega o Joel lá para salvar ela, mas aí nessa altura ela já tinha se salvado já, na verdade, mas ela tá muito abalada. Isso é importante porque a gente vai falar agora do episódio 9 e começa realmente com ela nesse sentido, digamos, descontente com a vida pelo absurdo que ela viu ali, né, pela violência que teve contra ela, né? Então é isso daí. Assim que terminou o episódio 8, com o Joel bem agora, né, ele conseguiu se salvar, se curar da ferida. A Ellie viva também, mas muito abalada psicologicamente com a situação. Vamos agora falar sobre o nosso episódio 9, que é o último episódio dessa temporada. O
episódio 9 começa com um flashback do nascimento da Ellie, né? Então essa daqui que aparece é a Anna, que é a mãe da Ellie, e ela está aparentemente sozinha no momento do parto, no momento dela dar à luz, né? Ela esperava encontrar os companheiros dela ali, mas não tem ninguém lá, então ela está sozinha numa casa e está sendo perseguida por um clicker, né? Por um zumbi, né? Por um infectado. Aí ela se tranca no quarto, porque nesse momento ela está dando à luz. Ela está começando a sentir a contração ali, né? E aí, no momento que ela tá dando a luz, acho que não dá pra ver nada aqui, né? Tá muito escuro aqui, mas acredite pra mim, isso aqui no momento que ela tá dando a luz, chega o zumbi, e o zumbi entra no quarto dela, e daí ela tem que lutar com o zumbi, coisa e tal, e ela consegue matar o zumbi nesse momento. E ela acabou dando a luz ali no momento que ela tá lutando com o zumbi, coisa e tal, ela acabou dando a luz, nasceu a Ellie naquele momento. E detalhe, a mãe dela foi mordida pelo zumbi. Então, no momento que ela estava nascendo, a mãe foi mordida por um zumbi. E aí é que surgem várias das hipóteses do porquê da Ellie ser imune, né? Uma das hipóteses é justamente que, por ela ter sido contaminada, a mãe dela ter sido contaminada no momento que estava dando a luz a ela, talvez o Cordyceps tivesse passado uma parte, mas não passou muito, então ela acabou recebendo uma pequena dosagem da contaminação da mãe, ou talvez o fungo não chegou, mas alguma substância do fungo chegou, e daí ela conseguiu desenvolver anticorpos contra essa substância, e agora o fungo não consegue desenvolver nela. Enfim, mas é aí que levanta uma série das hipóteses do porquê ela ser imune, né, à infecção. Aí tem aquela cena bonita, marcante dela com a mãe, coisa e tal. A mãe, em tese, está infectada, então ela sabe que vai morrer, não sabe o que vai fazer com a filha. Nesse momento chega a Marlene, né, a líder lá dos vagalumes e coisa e tal, e encontra, né, a Anna, mãe da Ellie, e a Ellie ali, e daí a Anna pede, a mãe da Ellie pede para a Marlene levar ela, cuidar dela, da filha dela, e matar a Anna, porque a Anna está infectada, ela não quer virar um Cordyceps da vida, né? A Marlene dos vagalumes não quer matar ela, enfim, mas não tem jeito, né? Não tem alternativa, ela está infectada já. Daí corta para os momentos atuais, o dia atual, né? E tá a Ellie já grande ali, só que ela tá toda chateada, tá toda depressiva por conta do que aconteceu no último episódio, né, no episódio 8. E ao contrário dos outros episódios, em que ela sempre é muito falante, fala muita coisa e tal, dessa vez ela tá quieta, não fala nada. E aí é o Joel que faz esse papel de tentar alegrar ela, de, não, vamos lá, a gente está chegando agora, a gente vai conseguir chegar lá no grupo dos vagalumes, e eles vão conseguir usar, né, fazer a vacina com... Os papéis meio que se invertem, né? Normalmente é o Joel todo caladão, sem falar nada, e ela falando, tentando levar ele para cima, coisa e tal, né? Deixar ele mais alegre, coisa e tal. Agora é o contrário, ele tentando alegrar ela e ela toda cabisbaixa ali, né? Daí eles estão caminhando lá em Salt Lake City, já em direção ao hospital onde estão os vagalumes. Em determinado momento eles têm que subir num prédio, né? Então a Ellie vai na frente, depois joga a escada pro Joel subir. E aí, lá no alto do prédio, a Ellie encontra girafas, né? Parece que teve um zoológico ali perto que acabou as girafas saindo com essa confusão toda, né? E as girafas não estão infectadas, então a Ellie fica brincando com as girafas ali. E, na verdade, acaba que é isso que restaura a Ellie, né, o bom humor dela, né? Ela brincando com a girafa ali, é isso que acaba sendo o remédio. Acaba que é isso que cura a depressão dela, cura o problema dela, né? Daí eles seguem no caminho deles, né, tentando ir em direção ao hospital, quando de repente eles são surpreendidos. Quando então eles são surpreendidos por uma granada de gás, né, um negócio que lançaram ali neles. Eles são atacados por um grupo de pessoas, mas na verdade é o pessoal justamente do vagalume, né? É o pessoal vigia ali do vagalume que estava cercando o hospital, estavam chegando perto, acabaram sendo detidos ali, né?
E aí quando o Joel acorda, né, ele acaba perdendo a consciência ali no momento, na briga, quando ele acorda de novo, ele tá no Hospital dos Vagalumes, justamente falando com a Marlene. Lembra da Marlene? Que foi ela que lá atrás pediu para ele levar a Ellie não sei aonde, só que um monte de coisa aconteceu nesse meio tempo. Então ela tá lá com os Vagalumes já lá em Salt Lake City, e agora o Joel cumpriu a parte dele, levou a Ellie lá, né? Tudo jóia, tudo bacana, parece que chegou final feliz, né? Chegou a situação em que agora os médicos que são capacitados ali do grupo Vagalume vão poder estudar o caso da Ellie e daí talvez produzir uma droga capaz de ou curar a doença, né, ou curar a infecção por Cordyceps, ou prevenir uma espécie de vacina que você pelo menos não se infecta com isso. Qualquer das duas coisas daria já para eles fazerem um mundo relativamente normal depois disso, né? Só que aí é que vem a coisa, né? A Marlene explica que o médico que examinou a Ellie chegou à conclusão de que ela tem essa imunidade justamente porque ela foi infectada pelo fungo enquanto bebê, e esse fungo acabou ficando dentro dela, e só que como ela era muito pequenininha, então ele acabou não destruindo ela completamente, ele ficou numa espécie de simbiose com o corpo dela, e aí ele impede que outros fungos cheguem lá na Ellie, né? E daí, para poder fazer essa vacina, para poder replicar isso para outras pessoas, eles teriam que tirar o fungo de dentro da Ellie. O problema é, o fungo fica na cabeça, no cérebro. Então, eles vão ter que fazer uma cirurgia neurológica na Ellie, abrir a cabeça dela, e nas condições que existe hoje, né, no mundo, nesse mundo pós-apocalíptico deles, eles não têm como garantir que ela vai sobreviver a isso, porque qualquer infecçãozinha ela morre, coisa e tal. Então, basicamente, a ideia que o médico teve a gente vai sacrificar a Ellie pelo bem do resto da humanidade. E a Marlene vai lá e conta isso pro Joel, né? Por que ela contou pro Joel isso? Porque quando o Joel saiu lá de Boston, né, ele não queria nada com a Ellie, não estava nem aí pra Ellie, né? Foda-se Ellie, né? Ele saiu ele queria chegar no irmão dele, né? Só que o que a Marlene talvez não tenha percebido é que esse tempo todo em que os dois ficaram juntos, eles acabaram formando uma relação, né? Uma relação tipo de pai e filha mesmo, né? E daí o Joel não recebe bem essa notícia de que eles vão matar a Ellie, que a Ellie não vai sobreviver a esse procedimento, né? Ele definitivamente não gosta disso, mas aí a Marlene fala, olha só, você não tem escolha aqui, a gente já decidiu que vai ser isso, a Ellie já está sendo dopada, ela nem vai ficar sabendo o que está acontecendo, mas é para o bem da humanidade, né? Vamos matar ela para salvar o resto da humanidade. Olha o dilema dos exploradores de caverna de novo aqui, né? É justo isso? Você matar uma pessoa para salvar um outro grupo maior de pessoas? É justo matar uma pessoa para salvar toda a humanidade? E a posição do Joel é a mesma posição minha, é a posição de qualquer libertário. Não vale a pena isso não pode, você não tem o direito de violar a propriedade privada de uma pessoa, o corpo dela, mesmo que seja para salvar toda a raça humana, não interessa. Propriedade privada é propriedade privada, o seu corpo é sua propriedade privada, não tem esse negócio de utilitarismo, mas é melhor isso, é pior isso, não interessa. Não tem esse direito, a menos que a Ellie aceitasse de livre e espontânea vontade fazer isso, aí é outra história. O caso dos exploradores de caverna, eu já falei em outras ocasiões aqui, é justamente a situação, é um caso muito usado em aulas de direito, tá? O pessoal que faz direito sempre passa por esse caso dos exploradores de caverna, coisa e tal. E qual que é a ideia, né? Um grupo de exploradores de caverna entrou numa caverna, a caverna desabou, de forma que agora eles o governo está sabendo já vão cavar um buraco para tirar eles de lá, só que o buraco leva meses para ser cavado, porque é um lugar muito fundo e coisa e tal, e eles estão lá, se não me engano são 6 ou 5, eu não lembro o número exato, mas um número lá de um grupo, e eles fazem a conta e chegam à conclusão de que eles vão morrer de fome, todos eles, antes do governo conseguir cavar o buraco. A única expectativa que eles têm para sobreviver é matar um dos outros que estão no grupo. Uma pessoa se sacrifica, porque daí os outros podem comer a carne dela ao longo do tempo, e aí eles sobrevivem, né? E daí quando o governo terminar de cavar o buraco, pelo menos
eu não lembro o número de novo, né? Mas dos 5, 4 sobreviveram, ou dos 6, 5 sobreviveram. Enfim, e aí a questão toda é essa, né? É justamente a questão entre ética e utilitarismo. Ah, é melhor fazer isso? Não, é melhor, não interessa. Não pode, não te dá o direito de matar uma pessoa. Se uma das pessoas se oferecesse voluntariamente, é outra história. O corpo é dela, se ela aceita isso, não tem problema. É o mesmo caso aqui com a Ellie, né? E daí a Marlene fala pro Joel que agradece muito ela ter levado a Ellie lá, coisa e tal, tudo que ela queria, mas agora ele vai ser escoltado para fora de Salt Lake City e ele deve seguir o caminho dele, fazer o que ele quiser fazer, pode voltar lá para a cidade do Tommy, pode voltar para Boston, pode fazer o que ele quiser da vida. Ele não é mais bem-vindo ali em Salt Lake City com os vagalumes, dali eles vão vão seguir adiante nisso daí, né? E ela ainda fala outra coisa, né? Que na verdade ela conhecia a mãe da Ellie. Então, assim, a decisão para ela matar a Ellie é muito mais emocional do que pro Joel, né? Mas na verdade, assim, é o que eu falei para vocês, ela tá vendo a coisa sem levar em consideração esse período que o Joel ficou com a Ellie, que eles formaram esse laço muito forte, né? Enfim, outra coisa também, e não tem garantia nenhuma que vai funcionar, né? Ou seja, o médico acha que o melhor é tirar o fungo da cabeça dela e tentar fazer alguma coisa, mas pode ser que eles abram a cabeça dela, ela morra e eles não consigam fazer nada e não mude nada no final das contas, né? Enfim, o Joel então é escoltado por esses dois membros aqui do Vagalume para fora da cidade, mas como vocês sabem, o Joel, a casca grossa, acaba destruindo os dois caras, batendo nos dois caras e voltando para resgatar a Ellie. Resolve que não vou deixar fazerem isso com ela não, né? Então ele volta, ele chega no lugar lá onde eles estão preparando para começar a cirurgia da Ellie, né? Tá o doutor lá com as enfermeiras, todo mundo preparadinho para fazer a parada, e ele manda parar, e quando o doutor fala, não, mas não pode parar porque ela é a salvação da humanidade, não sei o que lá, o cara não quer nem saber e dá um peteco na cabeça do doutor. Então agora ele tornou a situação ainda mais complicada, porque como você pode imaginar, não sobraram muitos doutores nesse mundo apocalíptico, né? Então esse doutor, que é um dos poucos doutores que sobrou vivo no mundo apocalíptico, que estava estudando a doença, tentando resolver a cura, achar uma cura para ela, agora o cara não está mais aí. E no final das contas as enfermeiras meio que obedecem ele, então elas não são mortas. A Ellie está desacordada, ele vai lá, tira a Ellie de lá e leva ela embora. Aí a cena seguinte mostra o Joel e a Ellie acordando no carro, né? Ela saiu lá da anestesia, né? Tá acordando ali no carro e perguntando, o que aconteceu? A gente tava lá com os vagalumes e coisa e tal. Aí o Joel inventa uma história para ela, fala que que na verdade eles chegaram lá, mas o doutor fez uns exames nela e não viu nenhuma solução, não dá para fazer nada em termos de cura, e que isso não é um problema, porque já tinham outras pessoas que também eram imunes à doença, mas também não conseguiam fazer cura com isso. Ou seja, meio que disse para Ellie que, olha só, deu errado, esquece aquele negócio dos vagalumes, não vai ter jeito. E pronto, né? Mentiu para ela que não tinha nada, nem falou para ela que eles iam matar ela e coisa e tal, nada disso, né? E aí ela pergunta pela Marlene, né? E aí, em flashback, ele lembra do encontro dele com a Marlene, quando ele estava saindo com ela. Aí ele relembra em flashback que a Marlene encontrou ele lá na garagem lá do hospital, tentou impedir ele de fugir com a Ellie. Aí ele estava desacordado esse tempo todo, aí ele vai e dá um tiro na Marlene e acaba matando a Marlene nessa cena final aqui, e saindo com a Ellie do mesmo jeito, né? E com requinte de crueldade, porque ele dá um tiro, daí a Marlene, e bota a menina no carro, aí depois a Marlene parece que tá, Grunina tá viva ainda, né? Ele volta lá e acaba de matar ela, dizendo para ela que, olha só, você iria atrás da gente, então não posso me dar o luxo de deixar você viva. Para você ver que o cara levou na pessoal mesmo esse negócio, o cara é realmente um sujeito ético, já está pronto para ética libertária, o Joel, né? Daí no finalzinho do episódio, a impressão que dá, eu não sei se eu entendi direito isso não, tá? Mas a impressão que me deu é que eles estavam indo lá para a cidade onde está o Tommy. Lembra que foi no capítulo 6, episódio 6, né, que eles encontraram o Tommy,
e encontraram uma cidade que estava funcionando, que as coisas realmente funcionavam e coisa e tal, estava todo mundo bem. Então, né, vão voltar para lá. Lá a gente sabe que está seguro, que é um lugar seguro, que eles conseguem proteger, e aí vão seguir a vida, vão tocar a vida nesse mundo pós-apocalíptico. Esquece esse negócio de cura e coisa e tal. Então eles estão andando ali e a cena final é a Ellie ainda desconfiada que aconteceu alguma coisa lá com o negócio dos vagalumes. Então ela confessa para o Joel que ela já matou uma pessoa e que a pessoa que ela matou foi justamente a amiga dela, a Riley, né? Isso foi o objeto, foi a história do episódio 7, porque a Riley, elas eram muito amigas e coisa e tal, mas as duas foram mordidas por um zumbi, por um infectado, e daí a Ellie não desenvolveu a doença, mas a Riley desenvolveu, então a Ellie teve que matar a amiga, né? Então realmente uma coisa bem traumática, falou isso. E daí também o Joel comentou a história da tentativa de suicídio dele depois que a Sarah morreu, né? A Sarah é a filha do Joel, né? Então lá no primeiro episódio a gente vê o caso dela, coisa e tal, ela acaba morrendo no primeiro episódio e morrendo não de infecção nem de nada, guardas matam ela, um absurdo completo. Enfim, o Joel tentou se suicidar, ele tentou o suicídio, e aí termina, ele falou, não, que bom que eu não consegui, ela fala, a Ellie fala, que bom que você não conseguiu se suicidar, ele fala, eu também acho, que bom que eu não me matei, que bom que eu não consegui, e, enfim, e termina assim o episódio, indicando que eles estão voltando lá para a cidade do Tommy, e prontos para agora uma segunda temporada, novos episódios, novas aventuras dos dois, né? Então é isso aí, vamos fazer nossas considerações finais sobre esse episódio e sobre a série como um todo aqui. Então, achei bacana o final, né? É lógico, meio decepcionante, né? Seria legal se conseguissem resolver a questão da infecção, se tivesse um remédio para resolver isso, mas por óbvio, né? Se tivesse um remédio não ia ter temporada 2, né? Ia ser e viveram felizes para sempre. Não dá dinheiro e viveram felizes para sempre. Tem que continuar com a infecção para continuar os próximos episódios, né? Então estava meio que na cara que ia acontecer isso. Eu até falei isso no episódio aí para trás, que ou eles não vão conseguir encontrar os vagalumes, né? Os vagalumes vão ter morrido, sei lá o que, não vai ter médico e coisa e tal, ou não vão conseguir encontrar a cura, porque se encontrar a cura acaba a história toda, né? Enfim, foi isso aí que aconteceu e eles agora vão certamente fazer outras aventuras. Já disse que já tem uma segunda temporada contratada. Vamos ver se vai ser legal mesmo, se vai ser bacana a segunda temporada do The Last of Us, né? E, bom, eu tenho que falar para vocês que é um tipo de seriado que eu não costumo fazer aqui no canal. Eu gosto de ficção científica mesmo. Isso daqui tem até um toque de ficção, mas vamos combinar, é muito mais terror do que ficção científica, né? Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que ficção científica é quando a trama é a situação científica em si, né? Veja o caso lá do outro seriado que eu estou fazendo aqui, que eu acabei de fazer agora também, que é o problema dos 3 corpos, né? Durante metade do seriado eles ficam tentando resolver o problema dos 3 corpos, que é um problema físico, aí no final tem a questão do desdobramento do próton, não sei o que lá, em múltiplas dimensões, ou seja, o plot principal da história é a questão da ciência. E não é o caso aqui. Aqui é uma aventura com algum toque de terror, né? Porque tem os zumbis e coisa e tal. Então, eu não sei se eu vou fazer a temporada 2 do The Last of Us. Tá? Eu sei que muita gente pediu, muita gente gosta, coisa e tal. Eu achei interessante, porque teve mesmo algumas sacadas libertárias interessantes, mas não é o padrão que eu costumo fazer aqui no canal. Então, eu provavelmente não vou seguir essa temporada, essa série, né? Vamos ver. De repente, se eu mudar de ideia até lá, mas não devo fazer porque... Não que não achei legal a série, achei bacana, mas não é o tipo de coisa que é o interesse aqui do meu canal de falar. O que a gente fala é ficção científica mesmo, o negócio tem que ser a ciência o protagonista da coisa. Se aqui o negócio girasse em torno de, não, como é que a gente consegue imunizar o Cordyceps, temos que precisar de um remédio tal assim, coisa e tal... Mas não é isso, né? Na verdade, essa parte de tentar resolver o problema é mínima. O mais é a aventura mesmo que eles têm ali, né? Mas, de qualquer forma, achei que valeu a pena. Gostei.